Hoje nós vamos falar de gestão pela qualidade. Qualidade que não é mais um diferencial competitivo para as empresas, mas sim uma necessidade competitiva. As empresas que não buscam a qualidade ficam em pouco tempo fora do mercado. Empresas do segmento alimentício, automotivo ou papeleiro possuem sistemas parecidos entre elas. Então, cada segmento de mercado funciona mais ou menos, podemos dizer assim, com os mesmos processos. Então, elas fazem benchmarking entre elas, elas fazem pesquisas, elas fazem comparações. Se você visitar uma empresa automotiva de uma marca de veículo e for em outra, você vai notar que são basicamente os mesmos processos, as mesmas máquinas. Então, as empresas, elas buscam os sistemas de benchmarking para buscar essa qualidade que está no mercado. Cada empresa deve buscar o seu próprio modelo de gestão pela qualidade. Para que isso aconteça, nós precisamos estudar os conceitos, a história da qualidade, as ferramentas da qualidade. Importância da qualidade. A qualidade surgiu no início do século passado, 1940, 1950. O termo, na realidade, comentado a primeira vez por Fehrenbaum, em 1957, ele já existia. Apenas o termo TQM, Total Quality Management, ou Total Gerenciamento da Qualidade, começou a ser usado aí em 57. Outra pessoa muito importante na qualidade, não podemos deixar de comentar dele, é Deming. Deming nasceu em 1900, nos Estados Unidos, formou-se mestrado e doutorado na área de Química e Estatística e desenvolveu vários trabalhos nos Estados Unidos. Em 1942, 1943, trabalhou no esforço de guerra norte-americano, aplicando ferramentas estatísticas da qualidade em empresas de equipamento bélico norte-americanas. O controle estatístico da qualidade, então, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, foi aplicado na época da Segunda Guerra Mundial e logo após a guerra ele foi aplicado também no Japão, principalmente por Deming. Havia uma diferença entre o controle estatístico de qualidade aplicado nos Estados Unidos com o controle estatístico aplicado no Japão. Nos Estados Unidos, o controle estatístico ele ficou a nível de chão de fábrica. Ele não subiu para a gestão da organização, coisa que aconteceu no Japão. No Japão, o controle estatístico foi ensinado a partir dos empresários, a partir dos empreendedores. Joseph Moses Juran foi também um norte-americano, exemplo de Deming, que desenvolveu boa parte do seu trabalho no Japão. Ele citava de forma incisiva nas suas palestras, nos seus treinamentos, a questão da estratégia empresarial, a importância da estratégia empresarial na utilização da qualidade. Ele falava também que a qualidade é adequação ao uso. Adequação ao uso quer dizer fabricar um produto, desenvolver um produto que se adeque à utilização do cliente. O cliente vai precisar de um produto e a empresa que vai fabricar tem que fabricar aquele produto, aquele serviço, desenvolver aquele serviço que se adeque a ele. Juran falava do comprometimento da gestão, a importância do comprometimento das pessoas que gerem uma empresa na qualidade. Senão, não funciona. Juran falava também das diferenças entre Estados Unidos e Japão, dos contextos e da aplicação da qualidade em relação ao desenvolvimento, do controle estatístico nesses dois países. Ishikawa foi o primeiro guru japonês dentro desse contexto. Ishikawa desenvolveu os ciclos de controle de qualidade, desenvolveu as 7 ferramentas do controle de qualidade também.
E ele falava da questão do trabalho em equipe, a importância das empresas desenvolverem o trabalho em equipe com a utilização dessas ferramentas. Kauru comentava que 95% dos problemas da companhia podem ser resolvidos com essas ferramentas. Ele falava que isso era possível. E quais são, então, essas 7 ferramentas de Ishikawa? A primeira delas é o gráfico de Pareto. A segunda é o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, ou ainda diagrama de Ishikawa. Tem esses 3 nomes. A terceira são os histogramas. A quarta, folhas de verificação. A quinta ferramenta é o gráfico de dispersão. A sexta são os fluxogramas. E a última, cartas de controle. Genichi Taguchi. Taguchi ficou conhecido por desenvolver a ideia de que o produto que não tem qualidade, que tem um risco, que tem um defeito e tem um retrabalho dentro da empresa, isso é pago pela sociedade. Então, se a sua empresa faz um produto que tem retrabalho, esse retrabalho custa dinheiro e quem paga tudo é a sociedade. Então, produtos com melhor qualidade são produtos mais baratos para a sociedade. A sociedade ganha com a qualidade. Taguchi enfatizava também a questão dos engenheiros práticos. Ele achava assim que o engenheiro ele não deve ficar atrás de uma mesa. Ele tem que ficar onde? Ele tem que ficar no processo produtivo. Tem que estudar na mesa também, mas ele tem que ser muito ligado ao processo produtivo. Philip Crosby, um norte-americano, que desenvolveu métodos claros e de fácil seguimento. Crosby desenvolveu a ideia do zero defeito. Alguns achavam que a ideia do zero defeito exigia muito da empresa. Como é que você vai ter um objetivo que é o defeito zero? Mas é assim que ele desenvolveu as consultorias, os livros dele, os trabalhos acadêmicos dele. Ele enfatizava também a participação dos funcionários na empresa. Exemplo de outros gurus da qualidade, ele desenvolveu técnicas que aumentavam a união, a responsabilidade, o trabalho em equipe das pessoas dentro de uma organização. Conceitos de qualidade. Há vários conceitos de qualidade. Tem o conceito em relação à excelência, em relação ao valor. Eu selecionei 5 para vocês que eu adaptei do livro do Maximiliano. Excelência diz o seguinte: qualidade significa o melhor que se pode fazer, o padrão mais elevado de desempenho. Temos essa conotação quando vamos a um supermercado, por exemplo, e vemos produtos e conseguimos definir, em relação à excelência, a diferença de um produto para outro. Podemos definir também em relação ao valor. Qualidade significa mais atributos do produto ou serviço, ou seja, usar materiais e serviços raros ou que custam mais caro. Também a qualidade pode ser definida através das especificações. Qualidade significa funcionamento do produto ou serviço de acordo com as especificações. Um produto, quando é projetado, ele é desenvolvido para uma determinada utilidade. Para que ele faça essa utilidade, ele tem que percorrer uma série de pontos, medidas, cores, peso e outros requisitos. Então, quando o produto possui essas características e cumpre essas características, ele vai atender o que o cliente necessita. Outra definição de qualidade é em relação à regularidade ou padronização, onde qualidade significa a baixa variabilidade entre produtos ou serviços produzidos. Por exemplo, quando se fabrica o motor de um veículo, a baixa variabilidade vai dizer o quê? Que os motores, independente se se fabrique 100, 500 ou 1000, todos eles vão funcionar da mesma forma. Seria horrível você ir numa concessionária comprar um carro novo e não funcionar. Isso não acontece hoje em dia. Então, os produtos eles devem ser padronizados, todos saíram iguais, de uma linha de produção. Outra definição é adequação ao uso.
qualidade significa atingir as expectativas do cliente e ausência de deficiências. Se você faz, por exemplo, uma cadeira, essa cadeira, ela obrigatoriamente vai ter que atingir a expectativa do cliente. Não adianta você fazer uma cadeira, projetar uma cadeira que ninguém vai usar. Você coloca para vender a cadeira e ninguém vai usar. Aí não adianta, não atingiu a expectativa do cliente. A história da evolução da qualidade. A qualidade, ela possui uma evolução, divididas em 3 eras. A primeira era é a era da inspeção. O que dizia essa era da inspeção? Produtos e serviços são verificados um a um. Cliente participa da inspeção. E a inspeção encontra defeito, mas não produz qualidade. Então, essa primeira era da inspeção surgiu há muito tempo atrás. A segunda era é a era do controle estatístico. Essa já é mais recente, já no início do século passado, em 1920, 1927, aí quando começou a surgir. O que falava essa era? Produtos e serviços são verificados com base em amostras. O departamento especializado faz controle de qualidade. Então já começa a existir esse departamento de controle de qualidade. E há uma ênfase forte na localização de defeitos. Então você consegue encontrar aonde estão os defeitos. Então, vou mostrar para vocês um exemplo bem rápido do que seria o controle estatístico de processo. Vamos dizer que nós fabricamos uma caneta igual a essa aqui. Ela possui por volta de 10 milímetros de diâmetro. Só que a gente fabrica 100 canetas por dia. Então, a cada hora, nós vamos tirar uma amostra, para não precisar inspecionar todas essas 100 canetas. Então, vamos dizer, em 8 horas de turno, fabricamos 100 canetas, a cada hora nós vamos lá e retiramos 5 canetas. E tiramos essa medida aqui, esse diâmetro. Esse diâmetro aqui nós medimos, todos eles, anotamos e tiramos uma média. Então, essa média a gente traz e vai colocar num gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse desenho aqui, esse LC, aqui em cima quer dizer limite superior de controle. Esse aqui é o limite inferior de controle e aqui a média. Então, a nossa média, eu falei para vocês que era 10 milímetros. Nós vamos fazer aqui um risco da primeira medida. A primeira medida que nós tiramos no dia, nós vamos colocar em cima dessa linha vermelha. Então, se essa média das canetas que nós tiramos deu 9,5, vamos dizer que ficou aqui, ó. Se a média é 10, 9,5 vamos colocar aqui. O limite inferior de controle 9 e o limite superior de controle 11. A segunda medida, vamos colocar 10,2 mais ou menos, vai cair em cima dessa média aqui. A terceira medida do dia, pegamos as canetas, tiramos a média, deu em torno de 9,8, vamos colocar aqui, e assim por diante. A cada média, nós colocamos um ponto nesse gráfico aqui. E vamos desenhando depois, vamos ligar essas bolinhas aqui que eu fiz. Olha, o que acontece se uma bolinha cair fora desses limites? Quer dizer que o teu processo está fora de controle. Esse ponto 5 e esse ponto 6 estão fora do controle. O que isso quer dizer? Você tem que tomar uma ação. Se o teu sistema ele está dentro dos limites de controle, você só tem que controlar. Se ele cair fora, você tem que tomar uma ação. Fazer alguma coisa, mudar o processo, mudar a ferramenta, mudar alguma coisa para que os limites, as medidas caiam dentro dos limites de controle. A terceira e última era é a era da qualidade total. Na era da qualidade total, a empresa que investe em qualidade diminui os custos. Por quê? Por que a empresa diminui os custos? Porque ela vai diminuir o seu retrabalho, vai melhorar o treinamento com os seus funcionários, vai ter uma proximidade maior com os seus clientes. Então, o que fala essa era? Ela fala assim, produtos e serviços são verificados com base nos interesses do consumidor. Há esse foco, você fica olhando o tempo inteiro para o consumidor. Toda empresa é responsável pela qualidade.
Não só os gerentes, não só o pessoal de fábrica, não só o departamento de qualidade, mas todos os componentes de uma empresa são responsáveis pela qualidade. E há uma ênfase na prevenção de defeitos. Você não espera acontecer o defeito para depois arrumá-lo, né? Você vai antecipar. Antes de acontecer o defeito, eu vou atuar dentro do meu processo. PDCA. PDCA foi originalmente desenvolvido por Stewart em 1927, 1930, mas Deming que divulgou para o mundo. Por isso que muitos chamam o ciclo PDCA de ciclo Deming. Agora eu vou mostrar uma figura para vocês que vai exemplificar o que é o PDCA. O PDCA é formado como um círculo e possui os cortes como uma pizza. Ele funciona no sentido horário. A primeira etapa é o planejamento, é o P. A segunda é o D, de do, de fazer. O terceiro é o C, de check. E a última é o A, de action. Então, o PDCA ele funciona nesse sentido horário. Dentro do planejamento, consiste em definir as metas e definir os métodos que permitirão atingir essas metas. O do é educar e treinar, executar as tarefas. O check, verificar os resultados da tarefa executada. E o A de action, ou agir ou atuar corretivamente. Me perguntaram se esse PDCA tem alguma tradução em português. Eu falei, olha, a maioria das empresas utilizam assim mesmo em inglês, né? Vi no Brasil algumas consultorias que utilizam a palavra PERA, P de planejar, o E de executar, R de resultados e o A de agir corretivamente. Mas muito pouco usado. A grande maioria das empresas utiliza esse termo mesmo, PDCA. PDCA, na realidade, é um processo lógico. Nós, sem sabermos, sem entender, nós fazemos isso dia a dia. O importante é que as empresas façam. Tem uma história que eu sempre conto das minhas aulas do Homem das Cavernas, que exemplifica o PDCA. O Homem das Cavernas, ele já usava, lá há muito tempo atrás, o PDCA. Ele sentava à noite com os seus colegas barbudos e ficava pensando, discutindo como é que ele ia caçar no outro dia. Isso é planejamento. Aonde que eles iam caçar, qual o tipo de animal que eles iam caçar, quantos animais, o horário, quantas lanças eles iam levar, e aí no outro dia eles iam caçar. Isso seria o do, o fazer, a segunda etapa do PDCA. E lá se posicionavam no local e caçavam os animais. A terceira etapa, o que seria para o Homem das Cavernas? Voltar para as suas cavernas e analisar o que deu errado e o que não deu errado. Esse seria o cheque. Olha, nós planejamos na noite passada que nós íamos caçar 2 animais em tal local. Íamos levar 20 lanças. O que aconteceu? Faltou lança e caçamos menos animais do que planejávamos. Isso seria o C, o cheque. Aí o A é a última etapa, é onde eles vão utilizar a informação do planejamento, do do, do fazer, do C, do checar, e aí fornecer informações para novamente planejar. Então lá no C, eles verificaram se eles tinham feito ou não as atividades do planejamento e no A, atuar corretivamente, arrumar aquilo que eles não tinham previsto. Planejamos 20 lanças, precisaríamos utilizar 25, por exemplo. Ok? Então, até o próprio Homem das Cavernas já fazia. Fazemos isso no nosso dia a dia, né? Para fazer um churrasco, nós fazemos isso. Se todo mês nós fazemos um churrasco com a nossa turma, todo mês temos que pegar lista, nome de pessoas, precisamos pegar produtos que você precisa comprar, né? Carvão, carne, etc., e demais, refrigerante, né, um local, né? Se houver outro churrasco, você vai replanejar. Aquilo que deu errado no primeiro churrasco, você vai arrumar para o segundo churrasco. Então, o PDCA é um processo lógico, onde quando você desenvolve ele sistematicamente, você acaba gerando a melhoria contínua.
O que é melhoria contínua? Você buscar sempre melhorar o seu processo. Tem um desenho que exemplifica a melhoria contínua. Nesta figura aparece o ciclo PDCA subindo os degraus, onde cada degrau representa uma pequena melhoria. A cada pequena melhoria dessa, o ciclo PDCA gira, formando o que está escrito na flecha logo acima, a melhoria contínua, através da análise do processo e novo padrão proposto de melhorias. A diferença do modelo japonês de melhoria contínua é que são essas pequenas melhorias. Uma grande melhoria seria o quê? Você comprar um equipamento novo para a tua empresa. Aí esse degrau ficaria bem grande. A ideia dos japoneses é deixar para comprar equipamento como última opção. São as pequenas melhorias no dia a dia que vão efetivamente melhorar o teu processo e promover essa melhoria contínua. Dentro de um hospital, precisamos ter melhoria contínua. Um hospital é obrigatório você trabalhar com controle de infecção hospitalar, por exemplo. Só que é um negócio que você não pode parar nunca. Você sempre tem que melhorar, né? Não existe um ponto ótimo de controle de infecção no hospital. Você sempre, a todo tempo, tem que tomar ações para diminuir esse tipo de problema que os hospitais sofrem. Em relação à manutenção e melhoria da qualidade, é a aplicação do PDCA. É a aplicação do PDCA para manter e melhorar a qualidade. Tem um desenho que eu desenvolvi para exemplificar para vocês. Essa figura começa pelo plan. Qualquer atividade que seja desenvolvida, ela vai começar pelo planejamento, seguido do do, que é o fazer, que é o executar essa determinada atividade. Aí, a gente vai checar. Se no momento de checar essa atividade que foi planejada, executada, não der certo, o que vai acontecer? Uma remoção do sintoma e um bloqueio da causa. Aí sim você vai voltar e planejar e fazer de novo. Até que no cheque dê ok. Deu o sim que aparece do ladinho ali. Então você planejou, executou, checou, ok, o produto está bom. Aí você vai para o action. Aí você mantém, né? Acompanha o processo e faz a manutenção da qualidade. Mas isso não é o suficiente, como nós vimos. O importante é inserir ideias e melhorias e assim criar o ciclo da melhoria, que é esse ciclo de baixo da figura. Então essa figura resume o fluxo de manutenção e melhoria. Não basta manter a qualidade, temos que melhorar a qualidade. Em relação a esse termo melhorar, surgiu, através do Masaaki Imai, o Kaizen. Kaizen é a palavra. O Kaizen pode ser resumido através de uma frase. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O Kaizen ele surgiu há muito tempo atrás, a partir de 1950, 60, dentro do sistema Toyota de produção, o STP. O sistema Toyota de produção ele buscou e desenvolveu diversas ferramentas de melhoria dentro do seu processo produtivo. O sistema Toyota de produção enfatiza o conhecimento, né? Tem uma história que resume essa história do Kaizen e do conhecimento. Ela se chama O Tesouro de Bressa. O Tesouro de Bressa conta a história de um alfaiate que encontrou um livro e disseram para ele que quem lesse aquele livro ia ganhar um tesouro. Ele começou a ler o livro, mas para saber ler o livro, para conseguir ler o livro, precisava entender de línguas. Ele é escrito com várias línguas diferentes. E aí ele foi aprendendo línguas e daí teve que aprender matemática. Tem uma parte do livro que era cálculos, matemática e assim por diante. E ele começou a notar que a vida pessoal dele, que a vida fora, né, na sociedade, estava melhorando, ela estava melhorando. Por quê? Porque ele estava adquirindo mais conhecimento. Então houve um crescimento pessoal desse alfaiate. A história se conclui de que no final do livro, ao terminar de ler o livro, não tinha tesouro nenhum.
O tesouro estava dentro dele. O tesouro é o conhecimento, é o crescimento de cada pessoa. E essa é a história do Kaizen. Nas empresas, o Kaizen também é desenvolvido através de programa de sugestões. O livro do Masaaki Imai, ele sugere lá exemplos de como se deve implementar o Kaizen nas organizações através do programa de sugestões. Vários autores sugerem que não se deve fazer uma propaganda enganosa do que é a qualidade, do que é o Kaizen, do que é a melhoria contínua. Tem uma frase que diz o seguinte: é fácil dizer que uma organização possui melhoria contínua. O fato principal para a crença da transformação deve ser a construção de uma cultura de aprendizado, onde a melhoria contínua é praticada todos os dias durante décadas. Um bom exemplo de Kaizen é a Klabin. Essa empresa, ela é uma fabricante de papel de grande porte, fica no Paraná, e ela trabalha com o Kaizen de forma muito interessante. Ela desenvolve equipes de trabalho e essas equipes de trabalho desenvolvem melhorias da empresa. E uma vez a cada 6 meses, a cada 10 meses ou a cada 1 ano, eles se reúnem, fazem um evento e cada equipe mostra o que ela fez dentro daquele grupo, o que ela vai contribuir para a empresa através da melhoria contínua, através desse grupo Kaizen. A produção enxuta, ou Lean Manufacturing, surgiu de dentro do STP, do Sistema Toyota de Produção. A produção enxuta trabalha com equipes multifuncionais, ou seja, funcionários que fazem diversas coisas de dentro da empresa e aplicação de várias ferramentas. Uma dessas ferramentas pode ser o Kanban, o Pokayoke e tantas outras que tem para se trabalhar dentro do Lean Manufacturing, ou produção enxuta. Taiichi Ohno disse o seguinte: os valores sociais mudaram. Agora não podemos vender nossos produtos a não ser que nos coloquemos dentro dos corações de nossos consumidores, cada um dos quais tem conceitos e gostos diferentes. Hoje, o mundo industrial foi forçado a dominar de verdade o sistema de produção múltiplo em pequenas quantidades. Taiichi Ohno, quem falou essa frase, foi um dos precursores do sistema Toyota de produção. Ele também desenvolveu os 7 desperdícios da produção em massa. O primeiro desperdício é a produção em excesso, ou seja, se fabricar mais do que é necessário. Outro desperdício é a espera. O produto ficar esperando para passar de uma etapa para outra. O outro desperdício é o transporte. Se transportar um produto, um equipamento de um lugar para outro sem que haja necessidade. O processamento pode ser também um desperdício, segundo o Ohno. Quando se processa demais um produto, mais do que a necessidade, também há o desperdício. Excesso de estoque. Quando se produz mais do que precisa, se enche muito estoque, e isso também é um desperdício. Também há o desperdício do excesso de movimentação e também a correção, o retrabalho. Quando se faz um produto ou serviço e tem que arrumá-lo, tem que corrigi-lo, há então um custo, e esse custo é o retrabalho, há um desperdício aí. Trabalhei uma vez numa empresa que desenvolvia um tanque, um tanque chamado tanque de expansão. Era um tanque mais ou menos desse tamanho, é aquele que se você abrir o capô do seu carro, você vai ver ele com água dentro, que ele vai para o radiador e volta para o tanque. No processo de fabricação desse tanque, há uma solda. Então você injeta um pedaço do tanque, o outro pedaço, junta eles e faz uma solda. Como é um equipamento de segurança do veículo, você tem que testar 100%. Uma máquina faz um teste 100% para ver se aquele tanque aguenta uma determinada pressão.
A máquina testa aquela pressão e quando ele vaza a pressão de dentro desse tanque, vem um punção e estraga, caso ele não aguente a pressão desejada. Esse processo de vir uma ponta, um objeto e estragar o tanque é o que se chama do Poka-yoke. É o sistema à base, à prova de erros. Né? Um sistema, um mecanismo que não deixe a empresa, a pessoa errar. Isso que quer dizer Poka-yoke. Que também é um exemplo de um elemento, de uma ferramenta que surgiu dentro do sistema Toyota de produção. Womack e Jones são dois autores muito famosos relacionados à produção enxuta. Eles disseram o seguinte: a produção enxuta representa uma ferramenta que utiliza menos recursos para criar a mesma produção que um sistema de produção em massa tradicional, enquanto aumenta a gama de bens acabados para o cliente final. Também pode ser chamado de fabricação ágil, just-in-time ou JIT, fabricação sincronizada ou fabricação de classe mundial. Então, o processo de fabricação de classe mundial ou Lean Manufacturing são processos muito utilizados em empresas que exigem flexibilidade. O mercado solicita um produto. Quando a empresa produz esse produto olhando para o mercado, é a produção puxada. Os custos da qualidade e da não qualidade. Quando se fabrica um determinado produto, pode ser uma resistência, por exemplo, uma pequena resistência, um equipamento eletrônico, e você detecta o defeito no momento que você fabricou, aquele produto vai custar em torno de 20 centavos. Quando você desenvolve um produto, fabrica um produto com uma resistência e não pegou no momento da fabricação, você olhou para aquele produto e você passou para a etapa seguinte, que é a montagem no computador. O retrabalho, ao arrumar essa placa, vai custar em torno de R$10. Agora, quando você muda esse computador para o mercado, pode custar até R$5.000. Então, a qualidade tem um custo. É caro manter, é caro ter qualidade. E a qualidade é dividida em duas etapas, né? Os custos, então, da qualidade e os custos da não qualidade. Um exemplo de custo da qualidade é o treinamento que se gasta com a qualidade. Você pegar um funcionário e treiná-lo em qualidade, aplicar ferramentas, fazer trabalho em equipe, etc. Isso custa dinheiro. Então, esse é um custo da qualidade. Outro custo da qualidade é a auditoria, por exemplo. Você tem que desenvolver auditoria na tua empresa se você quer qualidade. Os processos estão ok? Estão bons? Não sei. Então, você precisa fazer uma auditoria. A auditoria vai dizer se esse processo está bom ou não. E aos custos da não qualidade. O que seriam os custos da não qualidade? São as devoluções, por exemplo. Você mandou um produto para o mercado e o mercado devolveu esse produto para você. Outro custo da não qualidade é a perda de cliente ou a perda de faturamento que você deixou de ter. A perda da marca também é um bom exemplo. Tem uma figura que eu gostaria de mostrar para vocês agora em relação aos custos da qualidade. Nesse desenho, a abscissa é o nível de qualidade, na linha horizontal, e a vertical é o custo. O custo das falhas, essa linha à esquerda, ela está dizendo o seguinte: quando você sai dessa parte de cima aqui, em uma empresa, os custos das falhas são altos. Você iniciou uma empresa, por exemplo, o custo das falhas é alto e o nível de qualidade baixo. No momento que você vai aplicando as ferramentas da qualidade, os custos das falhas vão diminuindo, até que há um ponto ótimo, que é a interseção dessas duas linhas. Pessoal, para exemplificar esse gráfico, só gostaria de contar um exemplo da Westinghouse ou da Rolls-Royce, que fabrica turbinas.
É normal que uma empresa dessa, o nível de qualidade seja altíssimo. Então, aquele ponto de equilíbrio ali, ele vai lá para a direita. Deve aplicar muito em qualidade esse tipo de empresa. Diferente, por exemplo, de uma empresa que fabrica bolsas de couro, de sintéticos, aonde a qualidade exigida não é tão grande. O cliente não vai deixar de comprar uma bolsa se sair 1 milímetro a costura do lugar. Então, a tendência para esse tipo de empresa é aquela linha, aquele ponto de equilíbrio vir para a esquerda. É um segmento de mercado que não se exige tanto em qualidade, né? Que, na realidade, cada empresa deve obter o seu ponto de equilíbrio, deve determinar o seu nível de qualidade adequado. Já finalizando essa aula, pessoal, gostaria de terminar com a citação de Crosby, que ele dizia o seguinte: melhoria da qualidade é uma viagem sem fim. O mundo, na realidade, ele está na era da qualidade. E se quisermos um Brasil mais competitivo, temos que investir nessa área. Deixo como dica para a aula de hoje o site da Fundação Nacional da Qualidade. Ali vocês vão encontrar algumas características, algumas formas de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade. Deixo também a revista Banas Qualidade, que é uma revista especializada em qualidade. São artigos muito bons que vocês vão encontrar nessa revista. O Instituto Kaizen, onde vocês vão aprender um pouco mais sobre Kaizen, e o Instituto Lean, que é o Instituto Lean Manufacturing, é um site todo em português, vocês vão encontrar bastante informação lá. O livro do Deming, As Chaves para a Excelência, e um outro livro, o livro da Máquina que Mudou o Mundo, de Womack Jones. Foi um best-seller aí, desde que foi lançado esse livro aí. É um livro muito interessante.